Hoje a gente tem um participante, tem um convidado muito especial. É Josemar Júnior, ele é design lá da Guararapes, lá da Riachuelo, né? Ele desenvolve para Riachuelo e ele vem falar da trajetória e o processo criativo de um design numa loja de fast fashion. Ou seja, bom demais, não é isso? Josemar, ele já foi professor do Senai, ele já foi, é da Riachuelo, a gente fez uma pós-graduação junto, não é isso, Josemar? Oi, pessoal, boa noite, tudo bem com vocês? É isso mesmo, professora Moali. Fizemos uma, uma pós, bons tempos, Há né? muitos anos atrás, né? Exatamente. Antes de tudo, eu quero agradecer o convite, né, a você e a vocês, né, do IFRN, que me chamou para falar um pouquinho, né, da minha trajetória. Fico muito honrado por esse convite. E é uma honra muito grande estar aqui com todos vocês, né? Com as 79 pessoas aqui para prestigiar aqui esse nosso bate-papo. Eu comecei minha carreira, olha, grande carreira, mas assim, a gente tem que se orgulhar do que a gente é, né? E eu comecei em 2001, num curso de qualificação que eu fiz no Senai, aqui no Senai Clóvis Mota. E na época, só para vocês terem uma ideia, a gente ainda era meio que analógico, né? O computador ele estava começando a surgir. Se no Brasil ainda estava engatinhando, vocês avaliem aqui em Natal, né? Então, todo o nosso processo de busca de informações, de tendências, de saber o que estava rolando no momento, era através de uma revista que hoje ela é pouco conhecida, que é a Collezione, e também de fitas cassetes, que o Senai fazia esse investimento, né? Ainda nessa época, a moda ela conseguia girar a cada 6 meses, né? De uma forma assim mais equilibrada. Hoje é que a gente já não tem mais esse timing. E depois disso, eu fui aluno da Olimpíada do Conhecimento, que é um evento que a própria instituição promove nacionalmente, né? E eu fui apresentar uma coleção no Rio de Janeiro, e isso já rolou em 2002. E o cenário naquela época aqui em Natal era um pouco restrito. Então, o que é que eu fiz? Eu fui, depois disso tudo, fui para São Paulo. Porque até então aqui ainda não tinha faculdade de moda. E fui para lá e comecei a trabalhar na área. Só que eu trabalhei no ateliê, que para mim foi uma grande escola, né? No ateliê do Israel Valentim. Hoje ele veste as celebridades. E para mim foi uma escola muito importante, porque eu acho que eu peguei um apreço pela a questão do acabamento, da qualidade, de tudo isso, através dessa coisa do ateliê, né? Então era vestido de festas, noivas, madrinhas e afins. E depois, nisso tudo, fiquei 3 anos. Fiz cursos lá também na área, voltei para Natal, fiquei um longo período, né, 8 anos no Senai como professor extra-quadro. E em seguida, em 2010, eu fui para Riachuelo. E aí fiquei durante 3 anos. E detalhe, eu sempre trabalhei com o feminino, né? Então, sempre quando a gente começa a trabalhar com moda, geralmente o nosso primeiro interesse é pela área pelo segmento feminino. Então, foi o que eu mais me interessei e fui lá e trabalhei com isso, né? Então, eu trabalhava no extinto Uncanny Classic, que era um estilo voltado para as mulheres clássicas, sofisticadas, que buscava por um produto alfaiatado, com um bom corte, um bom caimento. E depois disso, eu saí, voltei para o Senai e continuei, tanto na parte como professor, como também com consultorias para empresas locais, inclusive aí no Seridó também, eu fiz esse trabalho junto com algumas empresas. Há 2 anos eu volto para Riachuelo, dessa vez para assumir a cadeira do masculino jovem, e hoje estou à frente do Pool Trend, que é uma marca do masculino jovem. Então, basicamente, foi essa a minha trajetória.
Entre isso tudo, também já dei aula no curso de especialização da UNP, na pós-graduação. Sou formado na área, somos especialistas, né? Moali e eu somos especialistas em design de moda. O que mais? Bom, basicamente é isso. E o que é que a gente vai trazer para vocês com relação ao processo criativo? Você quer fazer alguma introdução nessa parte do Fast Fashion, Moali, ou você quer que eu já continue? Não, você fica à vontade e você continua, Tá bom. tá bom? É, antes de tudo, assim, eu gostaria de estar vendo vocês para conversar e tudo mais, mas eu sei que não é possível, né, diante da situação, que eu gosto de ver os rostos, as reações, mas vamos lá. O que é que hoje a gente pode entender como um estilista de fábrica? Antes de tudo, pessoal, aquele glamour, aquele estereótipo que se tinha, né, ainda na minha época, do echarpe no pescoço, sentado numa prancheta, desenhando e pegando tecidos, isso não existe mais, né? A realidade hoje é que eu me considero um operário da indústria da moda, né? Então, assim, tipo, nós somos chão de fábrica. A gente está ali lidando com os problemas do dia a dia, né? E esse processo exige muito de qualquer profissional, um amplo conhecimento na área técnica. E qual área técnica seria essa? Vocês precisam entender muito bem de acabamento, vocês precisam saber qual é um shape mais correto, um tipo de viés, um tipo de ribana, um tipo de decote, se você vai trabalhar com qual máquina você vai trabalhar, se é a galoneira, ou você vai usar uma trançadeira. Esse processo, para quem está dentro no chão de fábrica, ele é muito importante. Então, assim, vocês que estão aí na academia, eu oriento que vocês façam essa imersão e se aprofundem cada vez mais nessa técnica, que é de ter esse conhecimento da construção do produto. Isso é muito importante, porque exatamente são esses fatores que vão ser é, elementos chaves para que ele seja diferente na concorrência. E não só a questão do visual, porque se a gente hoje para pensar, todas elas meio que trazem, quando a gente fala do fast fashion, do magazine, trazem a mesma tendência. Então, o que vai diferenciar é exatamente o quê? A questão da construção do produto, que está diretamente atrelado na construção do preço desse produto. Que aí, qual é a margem de lucro que uma empresa como essa busca ter, né? Então, ali vai ser o nosso know-how, vai ser a nossa criatividade para dar o pulo do gato e a gente construir um produto que possa ter essas características, que seja bem construído, que tenha todo o apelo em informação de moda que o cliente precisa e que tenha uma boa margem de lucro. Então, a construção de um preço de um produto, não só para o Magazine, mas de modo geral, ele é super importante. Se você não tiver essa noção, fica um pouco complicado de você também lidar com as coisas. E a parte que a gente mais gosta, que é aquela parte lúdica, que é que a gente coloca a cabeça para pensar e colocar as nossas ideias em prática, né, para criar um produto, porque é importante a gente ressaltar que dentro de um magazine a gente propaga a moda, né? A moda ela já meio que é determinada. São feitas viagens de pesquisas para fora do Brasil, algumas agências de prospecção de tendência, como, por exemplo, a WGSN, já traz essas informações, e geralmente um magazine ele está um ano antecipado à frente das tendências. Então, tipo, um ano antes, a gente já está vendo o que vai acontecer. Tie-dye para a gente, que todos os blogueirinhos do momento estão na quarentena postando nas suas lives, isso aí a gente já estava vendo e já estava fazendo, assim, de forma bem pontual, em algumas, já trazendo essa tendência, né? Até que, de fato, ela se consolide, como é o caso agora, que está consolidado, a questão do tie-dye. Então,
mais uma vez a gente reforça essa tendência. Mas isso a gente já viu há um ano atrás que era algo que ia acontecer. Eu vi que algumas pessoas fizeram perguntas sobre insumos. Fizeram sim. Tá, Já anotei aqui. Eu vou fazer para você aqui as perguntas. tá Primeiro, bom. Samara Araújo, ela fez Sim. um comentário. Oi, Josimar, fiz um curso que você lecionou no Senai em 2016. Foi um curso de desenhista de moda. Que maravilha te ver por aqui. Ai, um Aí, prazer meu. Georgia também mandou um recadinho. Eu conheci o Senai por causa de Josemar. Fui Ah, conversar com ele para saber como funcionava o curso de estilo. Eu fiquei encantada e fiz o curso. Ele deixou saudades. ai, que bom, que Olha bom. aí, ó, seus alunos aqui com a gente É agora. isso aí, um beijo para todos. Professora Duciane, ela perguntou: quais os maiores desafios na sua atuação na fábrica? Ixi, são muitos. O que é que acontece, gente? A gente ainda o Brasil, nós ainda estamos engatinhando nesse processo de qualificação profissional. E mesmo a gente tendo as melhores ferramentas, a gente ainda se depara muito com alguns gargalos que vai nessa questão da construção do produto, né? Então, tipo, um silk, que é uma coisa que eu trabalho muito, uma estampa localizada em silk, a gente precisa ter uma qualidade muito boa para superar e justificar que a pessoa compre na gente, não na concorrência. E muitas vezes, como são muitas mãos operando, fica difícil de você ter um controle com relação a essa qualidade. Então, assim, existe, claro, óbvio, uma equipe muito bem treinada, muito bem capacitada para poder lidar com todas essas situações, mas ainda hoje, para a gente, esse é um dos maiores desafios, que é garantir aquela qualidade que a gente sabe, que o produto chegue para vocês, os clientes, exatamente como a gente imaginou, né? Então, para nós, esse é um desafio diário. Todos os dias estamos trabalhando e correndo contra isso, né? Tem outra pergunta aqui de Leonardo. Ele pergunta: Sim. Josemar, como você tem acesso à quantidade de insumos disponível na fábrica? Existe Tá. um levantamento regular para te passar essas quantidades? Já aconteceu de faltar algum material e você conseguir contornar sem perder a qualidade? Isso, adorei a pergunta. Todas eu gostei, mas essa sim eu acho que foi bem importante, né, com relação aos nossos desafios. Sim, os insumos, a Guararapes ela é uma das maiores empresas da América Latina. Eu acredito que você já deve ter feito alguma visita técnica, né? A Guararapes, se não, a professora com certeza vai articular para que isso aconteça. Está tão E, complicado para vocês. e o almoxarifado da Guararapes é imenso. A gente tem uma infinidade de matérias-primas. Então, assim, mesmo assim, pessoal, a gente ainda se depara com dificuldades em não ter determinada matéria-prima para poder produzir aquele produto. Porque até tem, mas aí já está destinado para outro produto. E aí, o que é que a gente tem que fazer, né? Qual é o desafio para contornar isso tudo? É você ter esse know-how, já ter esse conhecimento prévio, e você tentar fazer uma substituição à altura do que você tem em estoque, né? Já que você tem que fazer essa alteração, essa mudança em cima da hora. E o nosso time geralmente é muito limitado, né? Apesar da gente trabalhar um ano com antecedência, muitas vezes, mesmo assim a gente tem muito problema com relação a cronograma, né? Que é outro alinhamento que é bastante complicado. Mas essa questão também é um outro desafio, viu, colega, que é o de estar sempre substituindo matérias-primas, aviamentos por um outro, e tentar deixar, reforçando mais uma vez, com a cara do produto que a gente pretende entregar ao cliente. Pronto. Aí, Nil Senna, ele pergunta: o processo de criação de uma coleção, ele para no setor do estilo para o estilista? Ou ele vai além dessa etapa?
Veja bem, é uma equipe ampla, né? Então, assim, são muitos profissionais. Não só sou eu que sou estilista que cuido da marca do Trend. Eu também tenho uma colega em São Paulo que cuida da marca do Trend. Eu sou alocada aqui em Natal. Eu sou estilista de fábrica alocada aqui em Natal. E ela é estilista alocada lá em São Paulo. Então, ela recebe todas essas demandas. A gente senta para conversar, discute o produto. Ela idealiza todas as ideias, coloca dentro do papel, manda para mim, a gente discute mais uma vez, né, o que é viável, o que não é viável, o que é que eu acho interessante, o que eu não acho interessante. E todas essas informações, a maioria tem um setor específico, é o setor de pesquisa, que cuida de repassar todas essas informações de tendências para o estilo. No entanto, o estilista não fica sentado esperando essas informações chegarem. É óbvio que a gente tem as nossas pesquisas, porque a gente vai unir as nossas pesquisas com essa pesquisa que recebe do núcleo de pesquisa. Porque se fosse só isso, realmente não teria como dar conta. Porque as tendências são muito rápidas, né? Estão cada vez muito mais rápidas. Isso que também está complicando, às vezes complica um pouco na questão da entrega desse produto em loja para chegar a tempo da tendência estar vigente e também não queimar uma tendência ou colocar, no caso de colocar muito antecipado, ou colocar muito fora. Tipo, todo mundo já está com o fluorescente. Aí, um exemplo, né? Aí, agora que a gente vai trabalhar o fluorescente, entendeu? Então, isso é uma coisa que, às vezes, fica complicado. Por isso que a gente também precisa fazer, que aí a gente chama de imersão criativa, que é uma semana onde o estilista está ali pesquisando. No entanto, não se engane, ele não fica sentado com o celular na mão, olhando os Instagrams, o Pinterest ou coisas afins. Não, pelo contrário. Paralelo a isso, também vai desenvolvendo suas demandas. Isso não para. Tem outra pergunta, a professora Aline, ela colocou: lembro uma amiga auxiliar de estilo, que a estilista pediu para ela criar um macacão de R$ 89,90 para o feminino. Ela disse que rodou bastante estudando materiais, modelagem e produção rápida para que o produto nesse valor para ter o produto nesse valor e no padrão da marca. Acontece, né? A gente Muito. trabalha meio que interessado dentro dos preços. Muito. Porque o que é que acontece? A gente recebe um briefing. Dentro daquele briefing, tem mais ou menos o que é que a gente vai desenvolver do produto. Ah, você tem que desenvolver tantas camisetas a R$ 29,90, mais outras tantas a R$ 39,90. Você vai ter que também desenvolver peças de bottoms, que aí, no caso, é a fábrica de Fortaleza, que eles trabalham, são exclusivos na área de jeans e sarja, né? E camisaria. E aqui é muito mais malha, principalmente para o masculino. E além disso tudo, tem também o importado. Então, não é só um produto que sai da Guararapes Natal. Existem aí várias outras fontes que fornecem produto para Guararapes. São produtos importados, os produtos da Guararapes de Fortaleza, os produtos da Guararapes de Natal, e ainda também tem as parcerias com terceiros, né? Que também nos entrega algumas demandas quando a gente não consegue produzir algum produto. Clarice falou: tive o prazer de conhecer Josemar Júnior na Guararapes, onde atualmente trabalhamos em departamentos distintos, porém sempre conversamos bastante. É um profissional e um ser humano maravilhoso. Um beijo para essa pessoa, saudades. Edna Mello perguntou: já aconteceu de escolher e investir em uma tendência e ela não ter uma boa aceitação? Caso sim, qual a saída? A saída é sempre, esse é um grande desafio, né? A saída é sempre quando um produto ele não está funcionando, ele já está em loja, né? É tentar ver se pode demarcar aquele produto, ver o que é que pode tentar sair com ele o quanto antes e tentar identificar por que ele não funcionou. Muitas vezes foi o quê? O visual, foi o tipo de matéria-prima, foi a modelagem, foi o acabamento,
não estava com uma boa vestibilidade, o que aconteceu com esse produto? Então, faz uma investigação para entender o que aconteceu, né? E das próximas vezes, tentar evitar, mas isso é bem recorrente, viu? Acontece. Pronto, até aqui parou as perguntas, vamos voltar para o que você Tá. estava falando. Você estava falando. Desculpa, desliguei o microfone. Você estava falando de pesquisa de tendência. Isso, Né? Vamos isso. voltar. Então, o que acontece? Essa equipe é muito bem alinhada, né, com as tendências. A empresa, ela assina esse site, né, que é o WGSN, essa agência de prospecção de tendência, que é muito cara essa assinatura. Então, se tem muitas ferramentas para poder trazer essas informações para a empresa, né, e desenvolver o melhor produto para que chegue até vocês. Além disso, também tem viagens de pesquisas que traz essas informações. No passado, no primeiro momento que eu trabalhei na Riachuelo, eu viajei algumas vezes para fora para fazer essas pesquisas, junto com o departamento de estilo. Hoje, isso já é direcionado de outra forma, né? Então, quem geralmente faz essa pesquisa são os gerentes de produtos, os gerentes de estilo. Como a empresa cresceu bastante, no primeiro momento, quando eu trabalhei nela, existia apenas um responsável pelo estilo. E hoje, para cada segmento, Moali sabe bem, né? Ela foi de lá. Para cada segmento hoje, tem um gerente de estilo, porque ganhou uma proporção muito grande e precisa, de fato, desses profissionais para poder estar dirigindo as suas equipes, a qual eu faço parte. E esses profissionais é que viajam para fora para fazer e traz essas pesquisas, porque como o custo do dólar subiu muito, né, e o euro está quase inviável, imagine agora, né, nesse momento. Então fica inviável levar todo mundo, porque também a equipe cresceu muito. Né? Se contava, quando o Moali trabalhou lá, se contava na palma da mão, né, Moali? Quantas pessoas era do estilo, que Moali era do estilo. Então, assim, hoje já se ganhou muitos números, né? É uma equipe muito grande. E que cada vez mais é com foco nessa qualidade, em fazer com que a empresa cresça de fato, se percebe, né? Não é só porque eu sou de lá, mas eu defendo muito a bandeira, porque a gente hoje consegue ter um produto que, na maioria das vezes, é um produto regional, né? Apesar de ter essa característica de trazer essa tendência, de propagar essa tendência, mas tem um produto que é feito aqui. E o bom da Guararapes é porque ela vai do fio, ali do novelo de algodão, né, até o fio, do fio à malha. Né? Então, produz tudo. Então, todo o produto ele é feito aqui dentro do estado. Eu sempre costumo lembrar que a Guararapes é um patrimônio econômico do nosso estado, né? Porque ela tem todas essas características. Então, se você disser, eu não vou comprar na Riachuelo porque não é um produto local, eu discordo de você. É sim um produto, pode não ter aquela característica de um produto regional, mas é sim um produto feito aqui, completamente feito aqui por pessoas daqui, inclusive. Pode continuar. Então vamos lá, o que é que eu posso falar aqui para a professora Dociene vai falar? Josemar, você começou a sua fala falando sobre o tempo, né? A transformação da profissão, e até você citou, existia o lenço no pescoço, você sentava e ia desenhar. Hoje, Isso mesmo. que já não é mais assim. Não. E como é que você vislumbra a sua profissão para o futuro? Você acredita que ela vai continuar da forma que está ou vai dar uma reviravolta? Você visualiza uma outra forma de ser estilista? Perfeito, professora. Muito perfeita a sua pergunta. Então, quando eu faço essa análise, né, cronológica desde quando eu comecei até hoje, às vezes até me espanta o quanto de transformação a nossa carreira ela tá, né?
Eu hoje nunca imaginava ter que estar fazendo home office e não ir para a fábrica. Era uma realidade muito distante há poucos meses atrás, e hoje eu trabalho quase que 100% home office, e isso tem dado muito certo. Eu acho que vai ficar muito interdisciplinar a nossa profissão, vai ser transversal, ela não vai ser mais blocada. Eu acho que a ideia de misturar os cursos moda com engenharia, com arquitetura, com botânica, isso é uma tendência, isso vai acontecer. Então, esse profissional ele tem que ser muito flexível, ele tem que ser muito desapegado a tudo, a informações, ele tem que ser aberto a compartilhar, ele também tem que buscar essas informações, ele tem que ser cada vez mais nômade no sentido de entender de culturas, né? E uma coisa que tem ficado cada vez mais forte, né, na atualidade, é essa questão de você se autovalorizar. Eu acho que nós nordestinos, eu digo porque eu tive uma experiência em São Paulo, né? Trabalhei em São Paulo, capital. E nós nordestinos, às vezes, a gente se olha muito com aquele olhar de cachorro vira-lata, que o nosso não funciona, né? E a gente, às vezes, tem algumas pérolas, como eu posso citar, que eu estive visitando algumas vezes o IFRN, e, gente, eu vi uma biblioteca riquíssima, né? Um acervo muito bom, uma estrutura muito boa, que isso vai trazer para você uma boa solidez, né? E, paralelo a isso, vai ser essa coisa de você ter uma cabeça muito aberta para estar recebendo o novo. Pessoal, é engraçado. Às vezes a gente se acostuma, a gente se acomoda demais. E nós, estilistas, se a gente começa a se acomodar, a gente já fica ultrapassado. A gente precisa estar sempre à frente do nosso tempo. Parece que é meio que uma obrigação, mas é mesmo. Para a gente poder elaborar um produto de design que tenha um apelo, né, de um comercial muito forte, a gente precisa estar muito à frente do nosso tempo, né? E pensar sobre tudo. Hoje a questão ambiental ela está muito forte, professora. Eu vou dar uma pausa caso você queira complementar alguma coisa para eu entrar nessa questão de sustentabilidade. Não, é perfeito. O que você falou é maravilhoso, né? E isso é digamos assim, é um treino que todos nós, nordestinos, temos que ter em todas as áreas. Isso a gente vê demais em pós-graduação, que você está ali batalhando no seu trabalho, né, fazendo suas pesquisas, e nunca é reconhecido, nunca é reconhecido. Quando você vai apresentar esse trabalho fora, né, no eixo sul-sudeste, as pessoas começam a lhe olhar com outros olhos. Que trabalho legal, né? Vamos fazer um network, não sei o quê. E aí você diz, é mesmo? Meu trabalho é legal. Então, é preciso que alguém que seja de fora, como sempre, que valorize o nosso trabalho para depois a gente fazer essa valorização. Perfeito. Exatamente. Josemar, deixa eu te interromper mais um pouquinho para aproveitar o gancho para dizer logo a pergunta de Leonardo. Leonardo está perguntando, na customização de peças usando processos químicos, cabe ao designer avaliar a interação dos químicos usados ao tipo de fibra ou esta avaliação fica por conta dos engenheiros químicos? Já aconteceu dos fios, linhas de costura serem danificados por terem incompatibilidade com algum produto utilizado? Demais, demais. Sim, na verdade, a gente não interfere diretamente, porque isso exige que tenha uma área que tenha instrução para isso, né? Químicos, pessoas que sejam formadas nessa área para poder ter todo o respaldo e a segurança para trabalhar com esse tipo de material. Mas com o passar da experiência, a gente vai tendo a sensibilidade de saber mais ou menos o que é que a gente quer. Por exemplo, às vezes você quer fazer uma corrosão numa camiseta e às vezes a corrosão ela descarrega demais, então levanta muito pelo na peça, então não fica, parece
tem um aspecto de velho e não agrega valor. Você não percebe a customização. Você percebe, tipo, detonou o produto. Então, você não agregou valor àquele produto. E, geralmente, quem vai fazer essa ponte entre a ideia que a gente tem do que a gente pretende ofertar é o estilo junto com essa área de customização, que aí geralmente tem um químico que vai fazer essa interferência no equilíbrio, na receita que ele geralmente usa para deixar a peça menos detonada, como a gente gostaria. Entendi. Vou aproveitar já fazer logo 3 perguntas direto. Pois não. Dentro da Guararapes, existe essa discussão de como a moda pode reagir economicamente a essa pandemia? Quais estratégias para o futuro? Sim, muito. Esse é um discurso assim que está no momento, com tudo e com todos, né? É uma situação bem delicada. Existe, né, assim, várias reuniões diárias para discutir qual é o tipo de produto, de ter uma preocupação. Eu acho que hoje a gente está num momento muito delicado, né, na sociedade, em questão de comportamentos, que a gente precisa muito discutir um produto antes de uma camiseta, por exemplo, às vezes, tipo, uma frase que ela pode, para você, ser engraçada, mas para o outro pode ser uma ofensa. Então, tem que ter um filtro muito bom para poder trabalhar esse produto. Esse produto que antes era mais prático de se fazer e colocar no mercado, hoje ele é discutido e rediscutido até se chegar esse produto a você. E com relação ao que se pensa, né, para o futuro, eu acho que mesmo que se traga tudo que né, a questão do home office é uma realidade, ok, foi uma realidade adiantada em virtude da pandemia, mas muitas coisas ainda estão um pouco incertas com relação ao futuro, principalmente com relação à moda, mas uma coisa eu falo para vocês, a sustentabilidade é um caminho sem volta, é um fato, a gente precisa pensar em produtos sustentáveis, né? E também a questão da busca por produtos de brechó também essa curva pela busca desses produtos está se acentuando cada vez mais. Tem uma outra pergunta aqui. Leonardo, de novo. Você, como designer, tem o poder de desenvolver uma estampa ou as estampas chegam prontas só para serem aprovadas? Como isso acontece? E o que você indicaria para quem gosta de desenvolver estampas autorais? Acho tudo para quem quer desenvolver estampas autorais, mas antes deixa eu responder sua pergunta por partes. Existe um núcleo de design gráfico que eles são brifados, eles recebem as ideias e as ideias são discutidas com ele. Eu quero mais ou menos essa carinha, eu quero que fique com esse ar meio brasileiro, uma estampa com hibiscos e ali a criatividade do design, que hoje ele tem uma liberdade muito grande, né, de trabalhar e mostrar o seu talento através dessas artes, e é a partir disso que a gente vai lá e aprova. Até porque, em termos de viabilidade de tempo, é impossível a gente ter tempo para fazer uma estampa, porque demanda muito de tempo. Mas para quem quer veredar nessa área, eu acho perfeito você tipo ser design de superfície. É fantástico, você pode fazer uma especialização o curso de design de moda vai te dar essa boa base para você se desenvolver. Porque hoje o nosso mercado ele está muito amplo, né? Quando eu comecei era estilista geralmente para ser do segmento feminino. E hoje não, hoje você tem visual merchandising que é incrível, comprador de moda, design de estampa, design de superfície, você tem um leque maior, que o mercado da moda hoje, a indústria da moda hoje consegue, caso você não se identifique como estilista, você pode se identificar com essa área de desenvolvimento de estamparia. E levando em consideração também as estampas dos licenciados, né? Que aí é meio que já vem
pronto. Pelo menos no meu tempo era mais ou menos isso. Já vinha pronto e você não podia fugir muito daquilo, né? A cor tinha que ser igual, a proposta, tipo, não poderia colocar o Mickey Mouse com cigarro na mão jamais, né? Isso mesmo. Não Você pode. podia meter muitos licenciados. Eu não sei se a sua marca trabalha com licenciados. Eu já trabalhei com alguns produtos licenciados, mas a gente diretamente lida com eles, né? Então, o que é que acontece com a questão dos licenciados? Como a própria Moali colocou, os licenciados, eles têm uma história por trás. Se entende que tem, né? Muitas vezes, às vezes não, mas se entende que tem uma história por trás. Que é um conceito sobre aquele personagem, o que é que ele pode, o que ele não pode. Então, a empresa, ela submete muito os seus desenvolvimentos de artes para os licenciadores. Eles mandam os guides são mais ou menos as ideias, né? Tipo, o Mickey dançando, o Mickey na chuva. Aí o designer recebe assim, esses guides, ele desenvolve mais ou menos como o estilista quer, submete aos licenciadores, aí eles dizem, mude isso, tira o cigarro, como disse Moab, coloque uma taça de suco, coloque um copo de suco. Então, assim, coisas desse tipo acontece muito, muito mesmo. E a empresa ela tem que ser muito rigorosa com a entrega desse produto, não pode fugir nada, porque existem auditorias, e essas auditorias, caso encontre alguma irregularidade, ela vai multar a empresa. E a empresa pode até perder a licença para desenvolver. Não é o caso da Riachuelo, porque ela tem uma preocupação muito grande com isso. Mas na minha época a gente perdeu o Homem-Aranha. Depois conseguiu pegar ele de volta. Resgatou, né, amiga? Então, resgatou o Homem-Aranha. Clarice Souza está perguntando: com quanto tempo de antecedência as peças são enviadas para produção antes do lançamento da coleção? Já trabalhei numa terceirizada da Guararapes e quando vinha uma peça diferente, a OP costumava ficar parada na produção por um tempo e acabava sendo enviada para fora do prazo. Como esse prazo é definido, já que depois da costura, essas peças ainda vão passar pela lavanderia e etiquetagem. Você inclui um possível prazo? Esses prazos, Clarissa, né? Dependem muito de para quem é. Por exemplo, a fábrica Guararapes, ela tem um time. O terceiros, as oficinas, têm outro time. Então, depende de quando para quem vai. Por exemplo, para importados, tem que mandar com um ano antes de antecedência, para aquele produto chegar com um ano depois. Terceiros, pode-se mandar com 4 meses de antecedência, para aquele produto estar 4 meses depois já em loja, faturado, etiquetado, com essa customização que você falou, né, da lavanderia. Então, depende muito de para quem se manda isso, né? Se for da própria empresa mesmo, a Guararapes, geralmente, por exemplo, se produz no mês de julho, para no mês de agosto, esse produto já está em loja. Que aí a gente tem que considerar a logística, que é muito importante, né? Tem uma pergunta aqui bem interessante. Nilson, ele pergunta: como você vê a polêmica envolvendo a Prada, que produziu uma sandália de couro e está vendendo a preço de um rim? Seria mesmo uma apropriação cultural? Eu acho que eu vivi para ver a Prada copiar a sandália do meu avô, né? Eu vivi esse momento. Isso é uma questão muito delicada, né? Como eu falei para vocês, as empresas hoje de moda, principalmente os grandes magazines, eles têm tido essa preocupação, porque hoje as redes sociais, ela denuncia muito rápido quando algo não está dentro de um padrão de comportamento que a gente espera de respeito, né? E com relação à Prada, não é a primeira vez que ela dá esses furos, né? Eu não sei qual é a intenção do momento, até porque se elas sempre são penalizadas por esse tipo de coisas, consequentemente se entende que tem um corpo técnico, uma equipe comercial
que já está muito alinhada com essas ideias. Então, quando isso chega, às vezes, à tona, eu acredito que eles nem imaginavam que ia ganhar tanta proporção como se ganhou o caso agora da sandália. Porque, para eles, talvez não é algo muito familiar, é algo inspiracional, mas para a gente é genuíno, né? Então, essa questão, por exemplo, se fosse nos anos 60, quando Saint Laurent fez aquela... se inspirou na África, no safari, para desenvolver a coleção dele. Hoje ele era apedrejado por apropriação cultural, né? Que foi uma coisa que ele fez muito ao longo dos anos. Mas naquela época não existia esse pensamento, hoje já existe, né? Então, por exemplo, uma das empresas que hoje tem buscado se trabalhar com responsabilidade, que é muito próximo da gente nesse aspecto de apropriação cultural, é a Farm. A Farm, ela tem tido muito cuidado, ela tem ido muito devagar para não pisar muito fundo. E mesmo assim, ela tem os deslizes. Vez ou outra, ela pega fazendo umas coisinhas que a gente considera que tem essa antiética na moda. Porque se a gente for olhar para... Na época que a gente começou, Moala e eu, a trabalhar dentro, não existia isso. Tipo, a cópia era uma coisa assim descarada mesmo, ninguém era dono de ninguém, era um mundo, né, solto. E hoje não, hoje já tem todas essas questões de apropriação cultural. A professora Lívia está perguntando, dentro desse caminho da sustentabilidade, como uma fast fashion conseguirá se posicionar, se recolocar, ou sempre terá um mercado para a moda rápida? Olha, sem uma empresa de uma dimensão, de um magazine, do fast fashion, ela tem muita responsabilidade. Ela espera também muito entender e sentir o mercado antes de fazer como é que eu falo? Algum investimento. Então, o que é que acontece? Já existe toda uma preparação, já existe todo um pensamento, já existe toda uma equipe pensando nisso, pessoas sendo contratadas para pensar na questão sustentável, né? E esse, como eu falei para vocês, é um caminho sem volta. Como isso vai se colocar, como isso vai acontecer no mercado, vai ser muito nosso comportamento quem vai ditar. Se, por exemplo, eu não quero mais comprar um produto novo, eu quero comprar um produto de brechó. Mas a gente sabe que esse é um comportamento que não é generalizado. Nós somos muito heterogêneos. Algumas pessoas, elas gostam de comprar peças de brechó, outras já têm superstições e não querem comprar um produto que seja novo, mas que tenha aquela cara de velho, assim, de retrô. Velho não, desculpa a palavra, corta. De retrô, de vintage. Então, é mais ou menos essa ideia que uma empresa como essa começa a pensar. É verdade. Eu lembro que na minha época da Guararapes, a Guararapes se preocupava já com tratamento de efluentes, né? Até porque já era meio que uma obrigação, já tinha essa ideia de incluir pessoas com deficiência dentro do seu processo produtivo, e eu tenho observado que agora eles estão indo bem mais além, que é uma tendência, né? Ele fez aquela parceria com a Free Free, que foi muito legal, né? Sim. E aí o plus size também está muito forte, defendendo uma coisa que eu sempre falei, que eu não gosto da moda plus size, eu não gosto da moda plus size, eu gosto de uma grade estendida, né? Tipo, eu quero usar a roupa da madrinha. Então, assim, eu acho que a Riachuelo, ela está seguindo realmente todas essas tendências, né, que está acontecendo, né, de inclusão, de sustentabilidade. Josemar, as perguntas pararam, você pode continuar. Não lembro onde foi que você parou. A gente falou das pesquisas, né? Acho que as pesquisas ficou claro. Se alguém tiver mais alguma dúvida, sinaliza aí. Eu acho que só que a gente, enquanto futuros profissionais da área de moda, a gente tem que pensar... como eu falei para vocês, hoje nós não somos mais aquela coisa glamurosa. O glamour, ele até os 5 minutos que é ali no desfile, isso vai deixar de existir, né? Então, essa questão do status, ela está se diluindo cada vez mais, né? Então, é um profissional que ele está cada vez mais entrando dentro de um segmento de produção, ele tem que entender muito mais de números, ele tem que entender muito mais de como direcionar um produto para tal maquinário. Esse profissional ele precisa estar muito mais inteirado nisso
do que necessariamente em ser um profissional que seja afetado, né? As pessoas, ele precisa ter um contato mais amplo, ele precisa ser mais real e não tão fora da órbita como algum tempo era assim, né? O estereótipo. Verdade. Deixa eu ver se tem mais perguntas aqui. Josemar, em sala de aula, temos um tempo relativamente estendido para os alunos desenvolver coleções. Comenta um pouco sobre como acontece esse processo de criação com prazos mais curtos e sob pressão. Eu confesso a você que às vezes sai coisas mais bonitas do que quando você tem um prazo mais longo. Porque o que é que acontece? Uma dica que eu dou para vocês é estar sempre pesquisando, mas também deixar a cabeça oxigenar por um tempo e parar essas pesquisas, mas por um curto tempo, para poder as coisas se consolidar na sua cabeça. Então, se, por exemplo, daqui a um mês você vai ter que desenvolver uma coleção, então você já começa a prospectar suas ideias, você já começa a pensar no que você quer desenvolver, no que você quer criar, no que você quer recriar, né? No que você quer fazer um redesign em cima daquilo. Quando você começa a já fazer isso, aí uma semana antes, você dá uma folga para você. Então você para. E quando for colocar a mão na massa, eu tenho certeza que não vão faltar ideias. Você vai ter muitas ideias, porque você já fez esse dever de casa, porque você já se preparou. E tudo na vida, principalmente o profissional de moda, que a todo instante somos pegados de surpresa, somos pegos a quarentena é fichinha para o que a gente tem que ir lá e desenvolver. Então, a gente precisa estar muito atento às mudanças, atento aos detalhes, é muito sutil as coisas. E mesmo que a gente não goste, muitas vezes, de um determinado segmento, eu vou citar um exemplo. Você não gosta de determinado blogueiro, mas aquele cara, ele é um influenciador que influencia diretamente no produto que você desenvolve. Então, você precisa estudar ele. E você precisa meio que separar o seu gosto pessoal do que você vai estar analisando. O que é que aquela pessoa gosta, como ela se veste, o gesto dele. E não, então, não esquecer a questão do ranço. Não criar ranço por um influencer, porque isso pode impedir, inclusive, no processo criativo. Porque aquela pessoa, ela pode estar trazendo ele vai trazer muito material para você desenvolver o seu produto, para o público-alvo que você deseja desenvolver. Professora Luciane pergunta, dentro da sua fala, podemos concluir que há um espaço para todas as ideias e estilo. Cabe ao profissional traçar a sua forma de trabalho, o seu estilo, correto? Sim, sim. E acho, inclusive, viu, qual é o nome dela, por favor, Marlene? Luciane. Luciane. Pode chamar de Dulce. Dulce de dulcíssima, que é doce. Dulce, o que acontece? Eu acho que hoje tem muitos profissionais que ainda estão no anonimato que desenvolvem produtos muito bonitos, que desenvolvem coleções lindas, que não necessariamente estão lá na estrela do sucesso, mas por ter amor à moda, desenvolve produtos muito bonitos, porque tem um apego à profissão, gosta do que faz. Então, a gente pode usar o Margiela, que é um estilista que ninguém conhece a cara dele, né? E é um cara super conceituado, mas que ele ama o que faz. Todo produto que ele faz vira sucesso. Então, necessariamente, não precisa ter esses holofotes, mas gostar tanto da profissão e desenvolver algo autoral e que acredite. Porque se você acredita, também tem outras pessoas que acreditam, mas aí você tem que entender onde é que estão essas pessoas e como você trabalhar para elas. Isso. Eu estava aqui pensando, as coleções de Riachuelo ainda tem tema? A sua marca trabalha com tema de coleção? Isso Sim. Já vem brifado para vocês? Ou você tem essa liberdade de escolher o tema que vai trabalhar? Não.
Assim, já são brifadas, já são escolhidas antes, né, com antecedência, os temas das coleções. Naturalmente que quando vão surgindo as tendências, isso pode ter outra migração, né? Então, tipo, se pensou para um produto, para uma cápsula, para aquele momento, quando é com um mês, mudou toda a história, né? Teve outra guinada. Então, isso é muito relativo, mas existe sim, já é destinado quais são as tendências, porque se fez toda essa pesquisa, tanto pesquisa de viagens, de pesquisas, como as pesquisas em sites também, né? Específicos de. Assim, as perguntas pararam, aí eu vou perguntando aqui por curiosidade minha para influir na conversa. Então, você falou aí em coleções cápsula. Antigamente isso não existia, né? A gente tinha primavera, verão, outono e inverno. Como é que é isso hoje? Como é que é dividido? São coleções maiores e coleções cápsulas? Como é que está isso dentro da Riachuelo? São coleções. No mês, a gente desenvolve 2 coleções, né? Então, todo mês a gente entrega, publica no sistema 2 coleções, né? Tem esses prazos. Então, cada vez mais por mês. Claro que aí quando a gente fala em coleções, não é aquele número infinito de 50, 60 ou até 80 peças, não. Tem departamentos que até chega a isso, mas estou falando no caso do masculino, que é o que eu trabalho. Então, são mais ou menos em média 2 coleções por mês. Porque hoje a moda ela está exigindo ela exige muito mais rapidez, né? Ela exige muito mais, ela está se diferenciando cada vez, ela está muito mutável a moda. Não tem uma direção, não tem como você prever assim tão claramente o que vai estar daqui a 6 meses. 6 meses é muito longe. Um mês está quase muito longe. É verdade. Nil Sena perguntou: dentro de uma marca como a Riachuelo, o estilista tem a liberdade de imprimir sua identidade nas coleções ou existe um molde? Veja bem, eu preciso entender o que é quando você fala identidade, porque todo mundo vai ter um gosto, né? Todo mundo tem um senso de estilo que vai colocar num produto que traz junto com suas construções enquanto pessoas, às vezes, por exemplo, uma pessoa muito conservadora, ela vai trazer sempre um decote mais fechado. Você vê muito do que a pessoa é no produto, né? Então, isso daí fica claro. Agora, trazer a identidade do tipo, vamos fazer algo muito conceitual, como a colega colocou agora no bate-papo. Isso não rola, porque é meio que algo que já determinado. Você vai desenvolver camisetas, você vai desenvolver em tal modelagem. Então, o que você consegue dar um toque mesmo é a questão do seu bom gosto enquanto moda. Você vai fazer a leitura das tendências atuais e vai colocar, imprimir aquilo e com o seu olhar, mas não algo que fuja muito dentro desse quadrado. Não sei se eu fui claro com essa resposta. Mais ou menos assim, quantas peças, quantos modelos vocês desenham por mês? Ou isso tem uma variação dependendo do mês? Depende do departamento, depende do segmento, depende do mercado, né? Por exemplo, em quarentena fica meio que impossível, você não está vendendo, está todo mundo parado, né? Então, você não vai ter aquele volume que você teria num período normal. Então, eu vou colocar em média aqui, por exemplo, numa marca como a que eu trabalho, só aqui em Natal, cada coleção, 20 modelos, em média, 20 modelos. Até menos que isso. Aí você fala, Quando mas é pouco. você fala 20 modelos por mês? Não, 40. 20 por coleção. Geralmente se desenvolve 2 coleções por mês. Por mês. Com temas diferentes? Isso. Puxado, né? Mas Puxado. aí você pega o ritmo. E é gostoso, é desafiador. É muito bom mesmo. Outra coisa, você tem a curiosidade, eu sei que tem, mas eu acho que os alunos
gostaria de saber disso. De ver o seu produto em loja, de ver o seu produto no seu público-alvo, e às vezes, como a moda hoje está muito democrática, você pensou aquela peça, a sua marca atende aquele público-alvo, aí você vê uma pessoa totalmente fora do seu público-alvo usando a sua peça, né? Isso acontece demais também. Eu acho que, assim, essa questão de ter você meio tem que ter, né, o brand, o perfil daquele público. Para quem eu desenvolvo? Para pessoas jovens, que são freshes, que são antenadas, que estão no TikTok, que estão ali no último grito da moda. Até esse nome, o último grito da moda, já virou cafona. Mas e você tem que pensar nessas pessoas. Quando você vê seu público usando dentro desse formato, é muito bom. Mas também quando você vê outras pessoas fazendo essa composição, que às vezes nem é o estilo dela, mas é assim, ela gostou do produto, porque tem uma estampa que atraiu ela, beleza, não vejo problema nisso não, não tenho nenhuma dificuldade com relação a isso, não. Paloma Brito está perguntando. Josemar, você falou em 2 coleções por mês. Isso. Como é o processo criativo dentro desse tempo? De onde vem sua inspiração? Como você desenvolveu o seu método criativo? Tem alguma dica? Tem várias dicas, porque na verdade, assim, não só sou eu que trabalho desenvolvendo a coleção. Como eu falei para vocês, a gente tem uma equipe muito grande, tem estilista aqui, tem estilista em São Paulo, tem estilista em Fortaleza. Geralmente eu trabalho diretamente com a estilista em São Paulo, e essa estilista, ela meio que recebe diretamente todas as informações do que a gente vai trabalhar, e isso é discutido. É um produto que não é feito exclusivamente por mim. Ele é muito discutido, não só por estilistas, mas também por gerentes de produtos. Como eu falei, a figura do gerente de estilo. Além dessa figura do gerente de estilo, também tem o GG, que é o gerente geral do estilo. Tem várias cabeças pensando esse produto. Né? Então, porque a gente sabe que hoje a concorrência é muito grande e precisa muitas mãos estar ali. Então, a gente meio que, como discute muito esse produto e recebe meio que já direcionado o que a gente vai fazer, não tem tanta dificuldade quando você vai criar esses produtos. Ana Serra, ela está perguntando como acontece o processo de sintetizar todo o conhecimento pesquisado para aplicar a coleção, levando em conta o curto tempo para desenvolver. São resumos, relatório ou tudo na cabeça? Aí eu complemento, faz painel de inspiração ainda? No meu tempo fazia. Esses painéis a gente recebe já do núcleo de pesquisa. Mas é um esboço mesmo, é uma essência, é uma perfumaria, é algo que tipo assim, olha, é essa cara que a gente vai querer para o verão 21. Então, vamos surfar nessa onda, vamos pesquisar quem são os influenciadores que estão usando esse estilo, vamos buscar as marcas que já estão trabalhando isso, e a partir daí já começa a se pensar, vamos fazer uma lavagem assim, vamos fazer um tie-dye daquela forma. Tá rolando muito estampa funny, estampa localizada funny. Então as pessoas vai mais ou menos dentro dessa, a gente vai mais ou menos seguindo essa por aí. Erlane Mendonça, gostaria de saber se você desenvolve os desenhos técnicos das peças ou existe outras pessoas do departamento de estilo que faz essa parte. Quem preenche as fichas técnicas? Cada empresa ela tem um formato de trabalhar e a Guararapes ela é super organizada com relação a isso, né? Então tem os assistentes de estilos que são os profissionais que eles ficam responsáveis por fazer essas fichas. Depois dessas fichas existe um sistema que esse sistema é próprio da empresa e que a gente alimenta essas informações dessa ficha nesse sistema. Aí isso, o estilista de fábrica que faz essa função. Entendi. Nil pergunta, como está sendo, pensando a moda a gênero, já que a loja é dividida em feminino e masculino?
Tá. E essa pauta ainda não está muito forte, não, viu? É Nil, né? Foi Nil que perguntou, né? Ainda não tá tão evidente, não. Mas eu acho que o futuro vai se discutir bastante, bastante isso. Mas no momento ainda não é uma grande preocupação, digamos assim. É verdade, ainda existe aquelas peças, né, que a gente compra no outro departamento porque gostou da estampa, E né? principalmente camiseta, né? As meninas É, compram muito no masculino camiseta porque gostam. Tipo, adorei essa camiseta, vou comprar. verdade. Eu queria muito poder visitar Guararapes com esses alunos para eles entenderem, né, que tudo tem um setor determinado, tem um setor da Sim. ficha técnica, mas você faz o seu desenho da sua peça, Não. Esse o desenho que. código, algum software, como é que é? Sim, aí hoje o software que a empresa usa, porque é o mais acessível, né? Mas já vai se migrar para um mais elaborado, é o CorelDRAW. Mas o Illustrator é um que também, logo mais, a empresa vai estar se adaptando, né? Porque novas ferramentas vão surgindo e precisa se adaptar, porque a indústria 4.0 também é outra realidade que o mundo, apesar da quarentena ter dado uma esfriada nisso, mas que também vai acontecer logo mais. E qualquer empresa, principalmente uma empresa nessa dimensão, precisa estar se adaptando a isso. Pronto. E ela complementa falando, muitas estampas tradicionais do masculino já invadiram o feminino. E é o contrário também, como as florais no masculino. É Isso, isso mesmo. isso, Também. É aquele negócio, você vai usar o que você tem vontade, né? isso, Não é só porque está num departamento ou em outro. claro. Gente, eu não tenho mais pergunta, é isso mesmo? Alguém quer perguntar mais alguma coisa? Esperando abrir uma turma de Corel. Hoje lá a gente trabalha com software da Audaces, o IDEA. Entendi. Uhum. Conhece? É bem parecido com o O Corel, mas um Berg. pouco mais limitado. Eu Sei. lembro que quando eu cheguei, Leonardo, na Guararapes para trabalhar como estilista, me perguntaram: você sabe usar o Corel? Aí eu olhei para aquele monte de gente, nunca tinha nem visto o Corel. Eu olhei para aquele monte de gente usando o Corel e disse: sei. Sei, poxa, se ele sabia, eu ia saber também, porque é um software muito intuitivo até, né? Você não Sim. precisa ter um curso de Corel, né? Lógico que um curso de Corel ajuda bastante, mas ele é muito intuitivo. Alguém mais tem alguma pergunta? Josemar, tem mais alguma coisa que você gostaria de falar? Alguma parte do processo que é mais difícil, que é mais fácil, que é mais encantadora, que é mais legal? Fique à vontade. E quem É, tiver pergunta, vamos. eu acho que basicamente é isso. Talvez eu me lembre depois, como sempre, todo mundo que vai falar sobre alguma coisa sempre diz, eu deveria ter falado isso, né? Mas assim, no geral, são essas as ideias. Eu acho que você tem que gostar muito do que você faz. Eu acho que até o próprio nome estilista já é uma coisa que está em desuso, né? Eu acho que tem que pensar em criador de produto, em criador, sei lá, em só usar mesmo, fragmentar a palavra design, né? Não necessariamente design de moda, porque eu acho que você pode também trabalhar na área de moda casa, você pode desenvolver estampas para lençol, almofadas, você pode ter ideias que não necessariamente são roupas, são outras coisas. Acho que a moda ela tem que estar muito mais. Hoje, né, a gente tem mais esse leque de oportunidades para trabalhar dentro de uma variedade de ideias. Eu acho que vocês têm que pensar assim, né? Quem gosta exclusivamente do vestuário, ok, segue sempre se aperfeiçoando, tendo muita técnica, buscando know-how na área de customização, na área da construção do produto, costura, modelagem é super importante, você tem esse conhecimento, mas também não se limita a isso, né? Tem uma série no Netflix que é Abstract, não sei se aqui o pessoal já teve acesso, mas é muito interessante, se vocês tiverem a oportunidade, assistam. Todos os episódios são muito instigantes. A gente sabe que você já foi professor de desenho, eu lembrei agora de fazer essa pergunta, que entrou aqui um professor de desenho, que você desenha muito bem e tudo. É possível ser designer sem saber desenhar? Claro que Muitos é. alunos chegam para mim para perguntar isso, professor, eu não
sei desenhar, e aí? Aí eu quero que você responda isso para ele. Você tem que buscar uma ferramenta que você consiga imprimir a sua ideia. Por exemplo, eu me adaptei ao desenho, mas você pode ter um software que você vai ter intimidade com ele, e com isso você consegue desenvolver as suas ideias. Aí, por exemplo, é muito comum as pessoas chegarem, é porque eu tenho muitas ideias e não consigo colocar no papel. Ok, não necessariamente você precisa colocar no papel. Coloca através, utilizando um software, até mesmo na modelagem, sei lá, às vezes a pessoa cria a peça recortando um papel. Você tem que buscar a sua maneira criativa de passar aquela ideia. E você não tem que se limitar, porque no desenho não vai se frustrar, nem vai se sentir inferior por conta disso. O desenho é uma possibilidade, mas existem outras 1000 possibilidades que você pode tá desenvolvendo. Eu tive alunos, inúmeros alunos, que não necessariamente desenhavam, mas eram extremamente criativos. Eram alunos que você olhava, tinha uma sacada muito à frente do seu tempo. Então, isso não necessariamente vai limitar a sua criatividade, não. O fato de você não desenhar é bom, auxilia, mas não necessariamente. Se você puder aprender e gostar, beleza. Eu sempre digo isso também, né? Que o importante é a criatividade. E até para os que não são muito criativos, tem como você exercitar isso, né? E a pesquisa, ela ajuda muito nessa Sim. criatividade, né? Quanto mais coisa você vê, mais você é uma pessoa criativa, mais você consegue guardar informações, e aquilo ali, quando você precisar criar, tá lá tudo prontinho na sua cabeça. Verdade. Alguém tem mais alguma pergunta? Porque senão eu passo a noite todo dia conversando aqui com o Josemar. Por mim, eu não tenho problema, não. E aí, alguém quer perguntar mais alguma coisa? Josemar, você quer falar mais alguma coisa? Eu queria agradecer a todos vocês pelo convite. Gostaria de um dia conhecê-los ao vivo, né? Porque ver a carinha de todo mundo. Mas essa é a nossa realidade. Ninguém imaginava que há 4 meses atrás que ia ter uma aula como essa, uma palestra como essa, né? Muito, muito obrigado, viu, pessoal, de coração. E cultive sempre a simplicidade, isso é muito importante em qualquer área profissional. Está sendo muito bom para a gente essa quarentena, porque a gente está conseguindo trazer para conversar com os nossos alunos muitas pessoas top, muita gente bacana, coisa que pessoalmente a gente não conseguiria por tempo. Você ia estar trabalhando na fábrica, não ia ter tempo, eu não ia ter verba para mandar te buscar em Natal, te levar para Caicó. Então, assim, está sendo muito bom esse evento. Ele encerra com essa palestra hoje, mas foi muito rico. A gente recebeu pessoas realmente só o top mesmo da moda. E eu fiquei muito feliz em você ter aceitado o nosso convite. Claro. É realmente um design que eu admiro bastante. Gostei muito de lhe conhecer, de estar te vendo, não te perco de vista de jeito nenhum. Eu sempre sei o que você está fazendo. E é isso aí. O grupo, nossos alunos, que é o IFRN, agradece a você ter aceitado o nosso convite. Foi muito importante para a gente esse bate-papo, você ter vindo aqui conversar com a gente. Alguém tem mais alguma coisa a dizer para ele? Palestra maravilhosa, foi mesmo. Obrigado, mas então é isso, gente. A gente encerra hoje. Pessoal. Um beijo. Muito obrigada mais uma vez. Obrigado a gente encerra hoje e quinta-feira a gente tem a nossa festinha de despedida, porque, por incrível que pareça, a gente vai entrar de férias. Né? E aí a gente volta depois das férias com mais novidade para vocês. Ok, gente? Beijo, boa noite, fiquem em casa, se cuide de quem vocês amam.